Um vídeo que inicialmente parecia ser sobre uma instituição filantrópica chamada Lions Club e o trabalho de uma voluntária com atitudes altruístas, tornou-se mais um dos vídeos onde brasileiros, principalmente mulheres, são acusados de golpes para legalização no país pela Priscila de Bortoli Ribeiro, conhecida como a matriarca da vaquinha, sem nenhum embasamento legal ou provas para tais acusações. Estereótipos são como sombras, frequentemente obscurecendo a verdade e geralmente praticados por pessoas mal educadas, de baixa moral e preconceituosas, que estão sempre tentando diminuir outras pessoas, seja por inveja ou incapacidade de entender que a sua ignorância em julgar pessoas é patética e até perigosa. Brasileiros nos Estados Unidos, assim como muitos outros grupos de imigrantes, são diversificados, homens e mulheres com diferentes backgrounds intelectuais e profissionais, e que vêm estabelecer residência nos Estados Unidos das mais diversificadas formas. Porém, existem ideias preconcebidas e preconceituosas sobre quem imigra para as terras do tio Sam. É fácil cair na armadilha das generalizações, e principalmente denegrir mulheres e seus perfis profissionais, usar de expressão de baixo calão, sugerindo que as mulheres brasileiras usam o corpo para se legalizar no país, como se uma mulher brasileira não tivesse capacidade para ter uma profissão, ou trabalhar e construir seu futuro, como milhares de mulheres têm feito ao longo dos anos nos Estados Unidos. Assim é a fala da Priscila, matriarca da vaquinha, que julga que todos os brasileiros legalizados nos Estados Unidos aplicaram algum tipo de golpe para obter cidadania no país. Muitas mulheres que imigram para os Estados Unidos já tinham uma carreira e deixaram no Brasil, muitas tinham estabilidade financeira e vêm com a intenção e conseguem prosperar através do trabalho, ao contrário de você que usa de vitimismo para obter simpatia e doações. Mulheres brasileiras solteiras, muitas vezes, conhecem homens americanos excelentes, que veem nelas uma mulher ideal para casar e constituir uma família, ou mesmo brasileiros legais no país, que encontram em suas conterrâneas alguém para somar e compartilhar a vida, em um país onde as parcerias são extremamente importantes em qualquer área da vida. É importante lembrar que julgar indivíduos com base em sua nacionalidade, sexo ou qualquer outra afiliação grupal é inerentemente falho, e pode inclusive constituir um crime. Cada pessoa que imigra para qualquer país carrega uma história única, uma mistura de experiências, valores e aspirações que moldam quem elas são, e sua opinião fala muito mais sobre você do que das pessoas que você tenta denegrir. Julgar pessoas que estão legalmente no país, sejam homens ou mulheres, generalizar, falar mal de profissionais, mulheres ou homens que estão em uma situação melhor que a sua, apenas mostra o quanto você tem inveja destas pessoas. E não se preocupe, ninguém tem inveja de você ou da situação que você se encontra e não tenta mudar. Este seu comportamento nocivo apenas irá te colocar cada vez em uma situação de persona non grata por onde você passar, como já ocorre. Você entrou no país com visto de turismo e decidiu ficar. E não é assim que funciona. Então, tá na hora de parar de querer diminuir os brasileiros que estão legalizados no país, ou não, você não sabe qual a história destes e faz acusações levianas. Seu comportamento em julgar principalmente mulheres casadas com americanos te coloca como uma pessoa amargurada, que não consegue ver a felicidade de outras mulheres que estão no país com direitos e deveres de cidadãs americanas, que vivem suas vidas felizes e têm suas famílias. Elas não têm nenhuma satisfação a dar a você como nenhum outro brasileiro, residente, cidadão americano ou não. Você vive criticando os teus conterrâneos, porém, são os brasileiros na sua maioria, que já te doaram mais de $20.000. Então, querida, trabalhe, estude e seja grata por seus filhos terem um teto, escola pública, hospitais, proporcionada pelo governo, através de taxas pagas por estes cidadãos americanos, inclusive brasileiros naturalizados. Você provavelmente não paga nem 1% dos impostos que muitas pessoas que realmente trabalham neste país. O ITIN só é rentável no país quando um profissional faz dinheiro e declara. Para de querer ser melhor que os brasileiros,
Muitos que já estão aqui bem antes de você chegar, muitas destas pessoas que você tenta denigrir, estão trabalhando diariamente para ter e dar um futuro melhor para si e para seus familiares. Observe-as e aprenda com elas. Aproveite as oportunidades que os Estados Unidos oferece, inclusive para dar bons exemplos para os seus filhos menores de idade, que sofrem as consequências de suas atitudes. E aí, eu até vou incluir aqui nesse pacote que eu acabei de citar, que aqui nos Estados Unidos existe muita gente assim, principalmente brasileiros, aqueles que conseguem a cidadania, seja lá pelo que for, xerecard, que conseguem documentos e se tornam cidadãos americanos e começam a menosprezar os outros imigrantes. Então eles se acham superiores porque conseguiram um pedaço de papel falando que eles são cidadãos americanos e agora eles se veem na necessidade de agir e menosprezar os outros imigrantes. Isso eu posso dizer que é muito deplorável, porque não é um pedaço de papel que faz ninguém melhor que ninguém. É um pedaço de papel que vai dar o direito de alguém inferiorizar alguém, principalmente um semelhante, ou melhor, um conterrâneo, só porque a pessoa não tem um título de cidadão e a outra tem. Isso é lamentável, que eu vejo muito nas comunidades brasileiras aqui nos Estados Unidos. A maioria dessas pessoas que ganharam cidadania saíram lá do limbo, chegaram aqui com a mão na frente e outra atrás. Conseguiram um documento fácil, negociando a perseguida em troca de um casamento, e depois de conseguirem esse documento, começam a menosprezar e virarem seres superiores supremos, menosprezar outros imigrantes que chegaram aqui do mesmo jeito que elas chegaram há anos atrás. Gente, não deem palco para esse tipo de gente. Mas voltando ao assunto do vídeo, isso foi só um comentário que eu fiz para aproveitar o assunto que eu tinha puxado. E agora, vamos deixar esse povo xerecard de lado